E aí, pessoal, começando mais uma aula de ciências, voltando aí, aula de ciências do 7º ano. Então, falando um pouquinho sobre os seres vivos e a Terra. Qual a relação que tem os seres vivos com a Terra, né? E entre si também. A parte da ciência que a gente estuda essa relação entre os seres vivos, entre eles e com o ambiente que eles vivem, é chamada de ecologia, certo? E a gente estuda os ecossistemas. Nós temos vários ecossistemas diferentes, que são a relação desses seres vivos com diversos ambientes diferentes, certo? Então, a gente está vendo aqui os animais convivendo, a garça branca junto com um jacaré no Pantanal, num ambiente próprio, que é o Pantanal, no Mato Grosso, certo? Então, nós temos nesse ecossistema vários fatores que se correlacionam entre si. Esses são chamados de fatores bióticos, são os seres vivos que convivem, né, as plantas do ambiente, os animais que convivem entre si, e os fatores abióticos, que são fatores como o solo, o sol, né, a chuva, o calor, a temperatura do ambiente. Então, todas as coisas não vivas que se relacionam com aquele ambiente químico, com aquele ambiente ecológico, é chamado de meio abiótico, certo? Bióticos são os seres vivos, abióticos são os seres não vivos. Então, formando assim o que a gente chama de um ecossistema. Nós temos basicamente dois ecossistemas, o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. No ecossistema terrestre, nós temos todos os seres vivos, né, de diferentes espécies convivendo nesse ambiente. Aqui nós podemos observar o puma, a gazela, né, acho que é uma gazela aqui, enfim, é um animal, não sei o que mais, um lagarto, um sapo, um roedor, o gafanhoto aqui, né, convivendo também com as plantas, que também são seres vivos, mas a gente tem a relação abiótica também. O ar, o sol, a pedra, o solo. Então, isso também são fatores que estão relacionados ao ambiente, a esse ecossistema terrestre, certo? No ecossistema aquático, nós temos outros seres vivos convivendo nesse ambiente, nós temos outros tipos de plantas, né, outros seres vivos completamente diferentes dos seres vivos do ambiente terrestre. Nós temos ambientes com animais menores, os plânctons, outros seres aí, algumas aves que se alimentam nesse ecossistema. Nós temos a água também, né? Outra forma de ambiente abiótico também. O ar que eles respiram na água tem uma relação diferente também, a temperatura da água, tudo isso está relacionado a esse ecossistema que seria o ecossistema aquático. Quem tem aquário já tem aí também um exemplo de ecossistema aquático. Os aquários são micro ecossistemas que a gente consegue criar dentro das nossas casas. Nesse ambiente, nós teremos as plantas, o oxigênio da água, a própria água, a temperatura da água e outros micro-organismos que estão convivendo ali entre si, certo? E quando a gente fala desses animais e seres vivos, nós temos o habitat dele. O que seria o habitat? O habitat desse ser vivo é o ambiente, o local onde ele está vivendo, né? Onde esse organismo vive. E o nicho ecológico se refere ao modo de vida dele com outros seres vivos, né? Como ele se relaciona, as condições do ambiente que ele pode tolerar e as suas relações com outros seres vivos diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse nicho, né? Onde vários animais diferentes, várias aves diferentes, vivem em regiões diferentes da floresta, certo? Na copa das árvores, a gente tem uma espécie diferente, diferentemente da serrapilheira, que envolve o nicho, né, a parte mais próxima do solo, onde tem plantas diferentes, onde tem mais próximo do solo, tem ambientes diferentes.
para esse ser vivo aí, certo? Então, imagina como se o nicho ecológico fosse cada degrauzinho desse aí, cada ambiente diferente na floresta, que faz parte do mesmo ecossistema, do mesmo habitat, só que aí eu tenho um nicho que relaciona todos esses seres vivos aí em regiões diferentes. Então, se a gente for organizar tudo isso, a organização ecológica, ela nos dá a entender que um organismo, certo? Uma espécie aí, como tem a EMA, é cada ser vivo individualmente. Então, a gente tem um organismo. Quando esse organismo ele convive com outros animais da mesma espécie, e a gente tem os filhotes, outro indivíduo aqui semelhante a ele, a gente tem uma população que é da mesma espécie, assim como nós, seres humanos, nós temos, eu sou o indivíduo, eu sou o organismo. As pessoas que convivem à minha volta é uma população de seres humanos. A comunidade já seria o convívio do ser humano, da população de seres humanos, com outros fatores, fatores bióticos, né, como as plantas, os animais domésticos, as aves, enfim, todos os outros seres vivos que convivem conosco no nosso dia a dia. Quando a gente fala de ecossistema, aí a gente está relacionando não só os fatores bióticos, como os fatores abióticos também. A quantidade de luz, o solo, no caso, nossas casas, né, são fatores abióticos, a nossa o lugar que a gente mora, feito de pedra, enfim, construção, o calor, o sol, a água, tudo isso correlacionado, né, formando um ecossistema próprio para esse tipo de ser vivo. Então, o conjunto, todos os ecossistemas do planeta, a gente chama de bioma. A gente tem um bioma, assim, os ecossistemas que convivem aí, têm características semelhantes, formam um bioma. A gente vai ver mais para frente biomas característicos do Brasil, como o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, são biomas próprios aqui do nosso país. E o conjunto de todos esses biomas, de todos os seres vivos, de todos aquáticos, terrestres, enfim, forma a biosfera, que é o conjunto de tudo isso aí, certo? A gente tem aqui uma parte importante para falar sobre toda essa convivência dos seres vivos entre si e com o ambiente, que é importante a gente trabalhar, porque a gente acha, né, que como seres humanos a gente não faz parte disso tudo, mas na verdade a gente tem que ter um convívio, uma tolerância aí. Imagina que isso aqui é como se fosse um condomínio gigantesco, né, o planeta, e a gente tem que conviver com os outros seres vivos também, com os outros seres humanos, com os outros animais, com a planta e com o próprio ambiente que a gente vive. E se a gente cuida mal do ambiente que a gente vive, né, a gente vai acabar tendo alguns problemas muito sérios. Se a gente não cuida do lixo que a gente produz, se a gente acaba desmatando as florestas, que a gente também tem uma necessidade muito grande, né, de plantas que nos vão dar alimento para os outros seres vivos também do ecossistema que a gente vive, isso vai acabar gerando um impacto muito grande sobre todo o ecossistema que a gente vive, certo? A gente tem um exercíciozinho na página 250 que eu vou acompanhar com vocês aqui. Leia a manchete a seguir. Jacarés invadem a área urbana no Espírito Santo por perda de habitat, diz biólogo. Então, o que seria perda de habitat? Perda de habitat é um ambiente onde o jacaré vive, né, a casa do jacaré, digamos assim, e ele perdeu o local que ele mora. Então, o que ele pode fazer para poder ter o seu alimento, ter um lugar diferente? Ele vai ter que fazer alguma mudança, ele vai ter que invadir espaços aí que não faziam parte do habitat dele. Então, de acordo com a manchete, qual é a possível consequência da perda de habitat? Então, a perda do habitat de vários seres vivos fazem com que esses animais procurem ambientes urbanos para poder sobreviver. Então, quanto mais a gente destrói as florestas, o ambiente que esses animais vivem, mais animais silvestres vão invadir nosso espaço também. Cobras, lagartos, mamíferos grandes, jacarés,
entre outros animais. Eles vão à procura de comida, à procura de um novo ambiente para eles viverem, já que o deles, anteriormente, né, foi destruído. Então, isso é um processo que nós mesmos estamos causando no nosso ecossistema. Letra B. Como você acha que a perda de habitat pode ser relacionada à invasão de jacarés na área urbana? Foi o que eu falei, né? Eles, enfim, eles vão procurar um ambiente diferente, né? Um habitat diferente, por conta da perda do ambiente que eles viviam. Então, consequentemente, os seres vivos vão se deslocar para locais onde tem alimento. Quando a gente vê infestação de rato na casa da gente, barata, justamente porque também o ambiente que a gente está criando na nossa casa é um ambiente onde tem alimento para eles. Então, eles vão procurar alimento, vão procurar sobreviver, e nesse caso seria o nosso habitat, né? Leia o trecho da reportagem a seguir. O aiê-aiê, esse animalzinho aí, esse mamífero que vive na floresta, tem hábitos noturnos. Então, isso é uma questão também de cada ser vivo. A gente tem alguns seres vivos que têm hábitos diurnos, que vivem durante o dia, que se alimentam durante o dia e descansam de noite, como seres humanos. A maioria deles, no caso, né? E nós temos outros animais que convivem em ambientes noturnos, como o aiê-aiê, como as corujas, outros animais que caçam durante a noite e dormem durante o dia, certo? Então, isso também faz parte do habitat dele, do hábito desses animais de conviver com o ambiente. Então, o aiê-aiê, ele usa seus dedos como estratégia de caça. Se você notar bem, ele tem um dedinho maior aí do que os outros, né? Esse dedinho aqui, ele usa justamente para caçar. Ele fica procurando aí na madeira, né, nos buraquinhos da madeira, procurando algum animal diferente, inseto para ele se alimentar. Então, ele bate de leve nos galhos para descobrir cavidades onde insetos e larvas podem ser encontrados. Uma vez identificado o esconderijo, ele perfura a madeira com os dentes frontais, incisivos, e o seu dedo anular, mais longo para que os outros, mais longo que os outros, que serve para fisgar a fonte de proteína, o inseto que ele vai pegar, né? Suas unhas curvas e afiadas, quase, né, como garras, finalizam o serviço. Como esse comportamento, a EE ocupa um nicho ecológico que em outros lugares é preenchido pelo pica-pau, certo? Então, o pica-pau, ele perfura a madeira para caçar os insetos que ficam escondidos, né, em ambientes aí com uma madeira. Então, em ambientes onde não existe o pica-pau, ou eles convivem entre si também em alguns momentos, né, o aiê-aiê, ele tem o seu nicho ecológico. O trecho do texto acima se refere ao habitat ou ao nicho ecológico do aiê-aiê. Escreva a resposta adequada no espaço do texto acima. Como falei, está citando aqui o nicho do aiê-aiê. Não fala só sobre o ambiente do aiê-aiê, onde ele vive, qual a relação dele, mas ele também está falando sobre o tipo de alimentação, como é que ele caça, o hábito noturno. Então, seria o nicho do aiê-aiê, certo? Letra B. Agora, justifique sua resposta da letra A. Então, como eu falei, né, ele dá informações sobre o modo de vida do animal, dá mais relação, uma relação mais específica sobre os hábitos alimentares, sobre a forma que ele convive, né, sobre a sua alimentação, sobre o seu hábito noturno. Então, tudo isso está relacionado ao nicho, é uma coisa mais específica sobre como esse animal convive com o seu ambiente, certo? Eu vou passar um videozinho aqui rápido, então eu vou tirar da forma de apresentação e vou colocar um videozinho aqui para vocês notarem notarem
como a influência dos seres vivos, dos humanos nesse caso, interferem no habitat do nosso dia a dia, né? Eu vou botar a apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agora vai. Um fato importante sobre a nave Terra é que ela veio sem manual de instruções. Quem escreveu isso foi o arquiteto Buckminster Fuller, em 1969. Ele comparava o planeta Terra a uma nave espacial, em que todos nós estamos a bordo. Mas tinha medo que ela se desgovernasse. Esse medo tinha a ver com problemas ambientais. Isso foi há quase 50 anos. Na verdade, já faz bastante tempo que grupos de pessoas avisam que é importante cuidar da natureza. Mas só em 1972, percebendo que a questão era séria, a ONU resolveu reunir vários países na primeira Conferência sobre o Meio Ambiente, que aconteceu na Suécia. A ideia era criar uma espécie de manual de instruções sobre como cuidar da nave Terra. Isso também já faz bastante tempo. E as coisas caminharam devagar. 20 anos depois, a ONU convocou outra conferência de meio ambiente para avaliar o que os países tinham feito desde o último encontro e criar novas ideias. Ela aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro, e ficou conhecida como Eco 92. A essa altura, as organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, e os cidadãos já tinham conhecimentos das causas ambientais, e a pressão por resultados foi maior. A maioria das pessoas, no entanto, demorou a entender o recado. Mas hoje já sabemos que o que nós humanos fazemos no planeta está causando problemas reais, entre eles o aquecimento global. O aquecimento global, conhecido fenômeno de aumento da temperatura média do planeta, é provocado por gases emitidos pelos seres humanos que inflam o efeito estufa. O efeito estufa, por sua vez, é um acontecimento natural, que sempre existiu. Os gases que compõem esta camada funcionam como uma espécie de cobertor da Terra, que a impede de resfriar e que sua superfície congele, dificultando a existência de vida. Você sabia que o cobertor não nos esquenta? O que ele faz é impedir que o nosso calor saia. Exatamente o que os gases estufa fazem. Não impedem que os raios do sol cheguem até nós, mas impedem que o calor saia. Mas nós estamos colocando muitos cobertores no planeta, e a Terra começou a aquecer demais. Só que o resultado desse aquecimento não é necessariamente mais calor nos lugares. O resultado é uma bagunça geral no clima. Por isso, ambientalistas e cientistas preferem usar o termo mudanças climáticas para tratar do aquecimento global. Novamente, notando que o problema estava ficando mais sério, a ONU convocou, em 1997, uma conferência para discutir especificamente as mudanças climáticas. Nela, foi elaborado um documento que cria metas para os países diminuírem a quantidade de gases do efeito estufa. Como a reunião foi na cidade de Kyoto, no Japão, o encontro e o documento ficaram conhecidos como Protocolo de Kyoto. A essa altura, os cientistas, índios e ambientalistas já não eram os únicos que pediam proteção ambiental. Setores sociais e personalidades se engajaram, percebendo que mudanças deveriam ser feitas urgentemente, não só diminuindo os gases de efeito estufa, mas se preocupando com a relação entre o homem e a natureza como um todo, em tópicos como o desmatamento, a poluição das águas, a extinção dos animais. Entretanto, os governos e as grandes empresas não querem sacrificar seu crescimento econômico e financeiro por considerarem muito difícil conjugar a proteção ambiental
com o lucro que elas pensam ser justo receber. A questão ambiental foi, pouco a pouco, se tornando parte importante de todas as sociedades. Por isso, a última Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável foi a maior de todas. Ela ficou conhecida como Rio+20, por ser realizada exatamente 20 anos depois da Eco 92. Mas os resultados não foram lá muito animadores. O documento final apresenta boas ideias, mas joga para os próximos anos a definição de ações realmente práticas para proteger o meio ambiente. Os documentos e os tratados são importantes, mas sabemos que nada disso vai ser suficiente. Se quisermos que o planeta Terra continue assim, amigável à vida, precisamos diminuir a fúria consumista dos países desenvolvidos e dos países em pleno desenvolvimento e mudar radicalmente nossa mentalidade e consciência global. Muita gente acha isso difícil de fazer. Nós estamos tentando escrever um manual de instruções para a nave Terra, mas todos nós, como tripulantes, temos que aprender a lê-lo. Então, pessoal, a gente viu aí, né, a influência que os seres humanos têm com o habitat, com o ecossistema que a gente vive. A gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive, né, cuidado com os outros seres vivos do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema, para cuidar da existência, né, de todos os outros seres vivos do ambiente que a gente vive, da nossa casa, certo? Na próxima aula a gente vai ver mais essa relação dos seres vivos e como eles se relacionam com uma cadeia alimentar, certo? Boa semana para vocês, até a próxima.